Olá, bem-vindos ao nosso penúltimo Papo de Bancada de 2017. Neste Papo de Bancada 13, falaremos sobre microsoldas BGA. Bem, a gente já trabalha com microsoldas há alguns anos e para nós é realidade o que falaremos nesse Papo de Bancada. Para você que está iniciando agora, segue um vídeo abordando as principais ferramentas e técnicas para microsoldagem. Então, senhores, a indústria já emprega há alguns anos, principalmente a indústria de ponta, que é igual dos smartphones, componentes no tamanho muito pequeno, microcomponentes. E nós temos os componentes discretos, resistores, indutores e capacitores, com um tamanho muito pequeno, 0,4 milímetros por 0,2 milímetros, ou seja, Metric no sistema de medida 0402 e Imperial 01005. Então, nos diagramas elétricos dos iPhones 8, por exemplo, nos iPhones 7 e 7 Plus, nós já encontramos componentes microscópicos. São microcomponentes discretos e também micro BGAs. Então, o que a gente aprendeu até hoje de solda convencional está totalmente modificado, não é? Vamos falar um pouco aqui, então, como lidar com componentes tão pequenos. Para trabalharmos com componentes tão pequenos, deveremos ter ferramentas especiais, condições de trabalhos especiais, máquinas especiais. Então, eu vou mostrar para vocês hoje os procedimentos básicos de retrabalho com microsoldagem profissional, ok? Lembrando, mostraremos aqui, então, os procedimentos básicos, as ferramentas para trabalho com microsoldas SMT. Seguindo o nosso Papo de Bancada 13, estamos aqui com o principal equipamento da microsolda, o microscópio. Então, o microscópio é fundamental para conseguir êxito nos processos de microsoldagem. E a gente fala disso, quem já é nosso aluno sabe, o nosso propósito de trabalho qual que é? Factory Default. Efetuar os procedimentos igual ao fabricante. Então, muita gente aplica produto químico na placa, aplica WD-40, faz procedimentos, aplica fluxos. Gente, nosso processo de trabalho é Factory Default. O que é isso? Nós fazemos processos que o fabricante faz. Ponto. Então, não inventem. Nas microsoldas não podemos inventar. Então, não inventa moda, não inventa estação caseira, não inventa fluxo caseiro, não inventa colocar WD-40 na placa. Vamos fazer procedimentos de processos de soldas iguais do fabricante. Vamos imitar quem domina a microsolda. Então vamos lá. O primeiro ponto de trabalho na microsoldagem é um bom microscópio. Então quando a gente fala num bom microscópio, de preferência de alta definição, HD. Então aqui a gente tem um exemplo do microscópio com um zoom óptico, que a gente pode identificar os componentes. Por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, alguns microcomponentes. Então aqui eu tenho um capacitor, um outro capacitor cerâmico, um capacitor e um diodo. Esses componentes não são 0,4,02 milímetros, eles são maiores, eles são 0,603, mais fáceis de trabalhar. Então, com o microscópio com um zoom, eu consigo trabalhar com componentes do sistema Metric 0402 e Imperial 01005, respectivamente 0,4 milímetros por 0,2 milímetros. Então, o ponto principal de partida para o nosso trabalho é ter um bom microscópio. Não adianta microscópio que não tenha alta resolução. Com relação ao zoom, o zoom ideal para trabalhar com microsolda é na média 50 vezes. Então, não adianta ter um microscópio de 500 vezes, não é por aí. O zoom é 20 e 50. 20 e 50, ok? Aqui eu estou com um zoom 50, totalmente eficaz para fazer o processo de micro-ressolda BGA ou microsolda BGA. Vamos continuar com as ferramentas então, mostrando outras ferramentas para trabalhar com a microsolda? Vamos lá. Então, pessoal, vamos lá. Continuando com o nosso vídeo, mostraremos agora as ferramentas, insumos específicos para trabalhar com microsoldas BGA e SMT. Vamos lá? Então nós temos aí o microscópio, que acabamos de abordar, os regravadores de NAND para iPhone 6S até o 8 e do 6 para baixo, os equipamentos convencionais de bancada. Primeiro, um bom multímetro. Esse multímetro, de preferência, tem que ter o indutímetro. Então, para fazer os testes dos indutores. Então, compre um multímetro com o indutímetro, tá certo? A ponta de prova do multímetro tem que ser ponta agulha.
essa ponta agulha é a ponta ideal para trabalhar com microcomponentes. Então as pontas agulhas, ok? Alicate de corte específico para microcomponentes. Pinças de ultra alta precisão. Então aqui eu tenho pinças de ultra alta precisão, ideais para trabalhar com componentes 0,4 mm por 0,2 mm. Essa pinça não pode cair. Se essa pinça cair, ela estraga. E são pinças caras. Então nós temos aí pinças de alta precisão, ok? Os fluxos de solda pastoso, o Amtec, e são aplicados por seringa. Então eu tenho que usar o mínimo possível de fluxo. Então é aquela máxima que quem é nosso aluno sabe. Quanto menos é mais. Quanto menos fluxo, quanto menos esquentar, quanto menos desmontar, quanto menos tocar no hardware, melhor. Então o fluxo deve ser inserido numa seringa e depositado em gotículas somente no microcomponente. Então segue lá, um bisturi, profissional médico mesmo, né? Muito cuidado, porque essa lâmina aqui, vocês já sabem o poder disso, né? Um bisturi, as chaves, a espátula para aplicar a solda em pasta para fazer rebalem, a ponta agulha. Essa ponta do ferro de solda é uma ponta diferenciada, é uma microponta. Essa microponta só deve ser usada para fazer o trabalho, depois desconecte e guarde. Então essa microponta é fundamental para microsoldagem. O pincel antistático, micropincel com microcerdas, ok? Aí nós temos também a base de retrabalho com cooler. Com essa base nós conseguimos fazer os steps da solda lead free, que é o pré-aquecimento, tal, solda líquida e resfriamento. Então eu consigo, através da chapa de alumínio grossa, dissipar o calor da placa e, através do cooler, fazer o quarto estágio do processo de ressolda, que é o resfriamento da placa, o resfriamento linear. Aí nós temos também a base de solda para fazer o rebalem, para colocar a NAND memory do iPhone aqui, e as chapas de rebalem para fazer o stencil, né, para regravar com a espátula, para fazer a solda em pasta e fazer os balls. Essa pasta você deixa ela bem homogênea, aplica junto com o stencil e refaz o ball. O removedor de resina para remover a resina dos BGAs para trocar. Os BGAs dos iPhones são colados, então é importante ter um bom removedor. Aí nós temos os materiais convencionais, a fita reflexiva, a fita Kapton, né, o fio de cobre, a base de solda e a máquina de fazer reflow. Esse aqui é o equipamento certo para fazer reflow. Gente, um recado para vocês, reflow não repara aparelho. Então quando você faz um reflow e volta a funcionar, daqui a uma semana, um mês, vai voltar. O certo é o quê? Faz o reflow, verifique que realmente é aquele componente e substitua-o. Ou substitua as soldas, troque a solda lead free por chumbo. Então o reflow não resolve, ok pessoal? Muita gente ressolda a baseband do iPhone e volta a funcionar, daqui a um mês volta, vai voltar seu serviço. Então faça o processo correto, tire a baseband, faça o rebalem, use solda em pasta com chumbo, não é? E depois solde-o de volta. Vou mostrar para vocês como fazer a inspeção no raio-x após fazer o rebalem. Então eu vou colocar uma placa no microscópio ali agora, vou mostrar a imagem no raio-x para verificar como que foi feito o processo. Então, detalhe, proteger a placa, deixar somente o local que vai trabalhar liberado para receber os produtos. Quanto menos produtos, melhor. Quanto menos calor tiver na placa, melhor. Quanto menos tocar na placa, melhor. Ok? Então nós vamos demonstrar para vocês um processo de micro ressolda. Vamos usar aqui a ferramenta para tirar as blindagens do iPhone 7. Então vou mostrar para vocês como trabalhar com microcomponentes e usarei de base uma placa do iPhone 7. Ok, pessoal? Então, pessoal, segue agora a demonstração do raio-x nos processos de microsoldas BGA. Esse é um produto novo, estaremos comercializando agora em janeiro de 2018, o procedimento e o equipamento para efetuar a verificação após o processo de solda. O que é complicado ao trabalhar com micro BGAs? É saber se realmente foi bem soldado ou não. Então, com nossa inspeção via raio-x, de baixo custo, você vai conseguir trabalhar com suas microsoldas, trocar seus micro BGAs, trocar seus componentes discretos e depois conferir com o raio-x. Então, por exemplo, aqui nós temos um tour nessa placa aqui. Então aqui nós temos o conector de bateria, capacitor eletrolítico ou tântalo de filtro, diodo de proteção, capacitor cerâmico de transiente, resistores, memória, CPU, circuito provavelmente de RF, chave power. Poxa, então se eu fizer um processo de retrabalho aqui nesse BGA, nessa CPU, tirar a resina,
desconectar o BGA da placa, refazer os balls do BGA, soldar de volta, ótimo, perfeito. E aí, como é que vai fazer? Eu tenho que conferir isso. Como é que eu faço para conferir se a minha solda ficou no padrão? Primeiro, usar insumos de qualidade. Então, para trabalhar com microsoldas, o primeiro ponto é ter insumos de qualidade. Não economizem nos insumos, comprem insumos profissionais. Então, não economizem. Um bom insumo, um bom fluxo, uma boa pasta de solda, uma boa pinça, um bom multímetro, um bom microscópio, faz toda a diferença. Então a qualidade é fundamental para obter êxito. Então a gente fez o processo, trocou o BGA e agora? Como é que eu faço para conferir? Vamos ver então? Vamos colocar aqui agora o raio-x para a gente ver como que é o processo de inspeção via raio-x nessa placa. E aí, senhores, o procedimento de inspeção após efetuar o processo de solda, que pode ser um reflow, para verificar se existe falha, ou um rebalem. Então, o que é um reflow? É simplesmente o fato de ressoldar os componentes. Lembrando, o reflow não resolve nada, somente se existir uma solda danificada, nenhum componente discreto. Agora, reflow em BGA resinado não resolve nada. Estimula, funciona um tempo, depois de alguns dias para. Então, o reflow é simplesmente uma ressolda com a proteção, com os insumos adequados da PCI. E o rebalem é o quê? É tirar o componente, colocar um novo ou refazer os balls com a mesa e o stencil. Após efetuar o processo de rebalem, nós podemos conferir no raio-x. Como que eu faço para conferir? Então aqui nós temos aí, ó, circuito de RF, CPU, com os balls todos bem soldados, e a memória flash. Olha a memória flash, com os balls todos soldados. E aqui o conector de bateria, o battery connector. Aqui nós temos o conector de bateria. Podemos ver o conector de bateria, memória flash, CPU e o CI de RF. O CI de RF com o seu dissipador de calor central. Então, para soldar, esse aqui não é um BGA, né? Os terminais laterais são os contatos e o centro é o dissipador. Deve ser muito bem soldado. E eu consigo ver também no raio-x os outros componentes discretos. Então esse aí é o processo de inspeção da placa depois do processo de solda. Então, pessoal, nós vamos mostrar para vocês agora os microcomponentes da placa do iPhone 7. Então aqui eu tenho a placa do iPhone 7 com as suas blindagens, com os seus componentes, com as suas resinas, né? Então aqui vamos dar um zoom aqui, ó, para a gente entender um pouco e ver o tamanho dos componentes. Aqui sim eu tenho os componentes 0402, que são esses componentes centrais aqui. Vamos dar um zoom aqui para a gente ver. Vamos fazer a pega na pinça para ver como que é feito o processo. Então aqui eu tenho alguns componentes e eu vou fazer o pick-up agora deles com a pinça. Então aqui eu tenho aqui capacitor, vou pegar esse capacitor aqui com a pinça aqui então, sempre olhando para o microscópio. Então aqui, pessoal, vamos fazer o pick-up do componente com a pinça para termos uma ideia como que trabalha. Aqui eu tenho um componente 0402, muito pequeno, 0,4 por 0,2 milímetros, e essa pinça é capaz de pegá-lo, não é? Então a pinça de ultra alta precisão é fundamental para trabalhar com micro BGAs. Então aí a gente vai ter que fazer a demonstração. Primeiro, temos que remover as blindagens dessa placa do iPhone para a gente conhecer um pouco mais sobre a placa, sobre os microcomponentes, porque a placa é toda blindada. Então aqui eu tenho o lado top da placa, né? O lado superior e o lado bottom, que é o lado inferior. Então aqui eu estou no lado top, blindado, 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 totalmente blindado, né? O lado top. E aqui eu tenho o lado bottom. O lado bottom também é totalmente blindado. Então eu vou tirar as blindagens para vocês verem como que é feito o processo das blindagens. Vamos tirar as blindagens com muito cuidado, depois recolocá-las, não é isso? E nós vamos fazer alguns processos de microsoldas nessa placa aí. Então a gente vai conhecer aqui agora o componente aí, ó, 0402 ou código imperial 01005. Então um bom microscópio potente, eu consigo, cheguei no máximo do zoom aqui, eu consigo realmente enxergar muito bem esses componentes, não é? Então aí, ó, aqui eu consigo ver as trilhas aqui, não é isso? E aqui eu consigo ver os componentes, olha aí, ó. Ó, esse aqui já é grande, esse aqui já é um 0402. Então aí,
com as pinças especiais, eu consigo fazer o pick-up desses componentes. Vamos voltar ao zoom aqui, para a gente se localizar onde nós estamos. Então eu estou aqui, abri a pinça para fazer o pick-up no componente. Aí eu vou fazer o pick-up só para a gente demonstrar como é que é. Vão aquecer, tirar. Agora vamos dar um zoom aqui para a gente enxergar e conseguir fazer, não é? Aí, ó. Então eu consigo agora com procedimentos de solda, né? Com ar quente, mas eu vou isolar a primeira placa, tirar esse componente e ressoldá-lo depois com a pinça de ultra alta precisão. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, com uma pinça convencional, vou localizar aqui, uma pinça de boa qualidade, tá? Essa é uma pinça de boa qualidade, mas é uma pinça convencional. Eu não consigo alcançar o componente porque a pinça ela é muito grande. Então, os equipamentos, as ferramentas para fazer o pick-up com os micro BGAs são específicos e especiais, ok? Vamos prosseguir agora retirando a blindagem. Para retirar a blindagem, eu vou usar um equipamento novo, não é uma máquina nova de solda para remover as blindagens do produto sem causar um dano maior na placa. Então eu vou usar esse equipamento, vou colocar a placa aqui e vamos tirar a blindagem.